Nada. Olá! Muito boa tarde. Vamos entrar no ar então, todos juntos? Ok, combinado. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de música, de Rock in Rio, de dança, da biografia de Ruth de Souza. Deixa eu apresentar os nossos convidados para vocês, que são Fernanda Abreu, nossa cantora e compositora, que está fazendo um show no dia 1º, no primeiro dia do Rock in Rio, e ela fala sobre a participação no festival e também sobre seu novo CD, Amor Geral. E estamos... Prazer em tê-la aqui, Fernanda. Obrigada, Zé. Muito honrados. Obrigada pelo convite. Nós estamos com Maurício Pacheco, nosso colega, apresentador do Segue o Som, programa da TV Brasil, que está começando a sua 4ª temporada. O último número da última foi Fernanda. A próxima vai ser Ivan. E eu fiquei tão invejosa de você, Maurício, hoje assistindo. 52 minutos de conversa com uma pessoa só, não tem que dividir tempo. Sabe? Aí pede uma musiquinha. É um privilégio ter esse tempo com os artistas. Não, e o pior de tudo, gente, ele toca e canta. Isso é uma absurdo. Nós estamos com o Juan Lenya, que é produtor do grupo de dança Momix, que é um dos grupos mais importantes do mundo, que está fazendo uma curta temporada aqui no Teatro Municipal. Prazer enorme. Prazer todo meu, eu agradeço a oportunidade. E estamos com Júlio Cláudio da Silva, que é escritor. Ele está lançando na Bienal Internacional do Livro a edição revisada de Uma Estrela Negra no Teatro Brasileiro, que é sobre a atriz Ruth de Souza. Ideia brilhante. Bom, muito obrigado pelo convite, né? E eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre a Ruth. Né? Ótimo. E você estará na Bienal a partir de hoje, né? Começou hoje? O lançamento do livro vai ser no dia 2, sábado, às 15 horas, né? No pavilhão da Associação Brasileira das Editoras Universitárias. Maravilha. Então a gente vai falar sobre o livro, vocês já podem marcar o dia para ir lá. E estamos com Bruno Barros, nosso produtor de web, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Hoje é dia de rock, Vera. É dia de rock, bebê. Eu quero aproveitar que a gente está aqui em rede nacional, eu quero pedir para você uma folga no dia 15, que eu quero ir no show da Fernanda, o show da Ivete, da Lady Gaga. Você me dá uma folga no dia 15 para eu ir? Acho que eu poderia fazer uma folga no Sem Censura, vamos todos? Vamos lá. E você que está em casa, quer participar do Sem Censura, chegou a hora. Hashtag você já sabe, Sem Censura. Aí você manda a sua mensagem na sua rede social favorita, Facebook, Twitter, Instagram. Ela vai cair aqui e eu vou passar para os convidados. É facinho, facinho. Eu hoje de manhã na internet estava assistindo ao Segue o Som com o Maurício, com a Fernanda. De repente eu olhei em cima da mesa. Eu estava no auge da minha inveja quando eu vi com você com a guitarra. Ali realmente me irritou profundamente. Porque já estava irritado com você ter 52 minutos. Mas, de repente eu olhei para em cima da mesa, tinha simplesmente um vinil. Eu digo, não acredito nisso. Ela está lançando vinil. Ô Fernanda, que ideia é essa? Eu acho que assim, a indústria da música fez uma coisa maluca, né? A gente vinha do vinil, né, do LP, comecinho dos anos 90, que foi quando eu lancei meu primeiro disco. Depois a gente foi pro CD, depois teve toda a pirataria do CD, aí apareceu a internet, com download, que as pessoas podiam comprar música, depois aquilo não vingou, e aí agora a gente tem o streaming, que é, na verdade, um aluguel de música. Você paga um aluguel mensal e tem ali um catálogo grande de música. Mas nessa ida, toda nesse caminho, eu acho que teve uma volta de uma galera que gosta muito de música e que quer ter a possibilidade de ter informação sobre capa de disco, arranjador, músicos que tocaram no disco, as faixas, os compositores, toda uma informação importante, né, na produção musical de um disco, e que na web você não consegue. Você tem assim uma música... E no CD você não consegue também? Não, CD você consegue, mas o CD está acabando. O CD, as pessoas... não tem nem mais quase fabricação de aparelho de CD. Até os carros hoje já vêm só com aquele MP3, não vem mais com o aparelho de CD. O CD está tipo, coitado, está tipo morrendo de fato, entendeu? Então teve todo um movimento da volta do vinil. Tem uma galera hoje no mundo todo consumindo vinil e que é bem legal, assim, para quem gosta de música, para quem gosta de som, de áudio também, não só das músicas, dos artistas, mas gosta de um som bacana, numa caixa legal,
com um áudio bom, o vinil é um negócio Bom, a capa fenomenal. fica mais bonita no vinil. É, fica. Essa capa, então, capa que tá é muito imbatível de bonita. vinil. Deixa eu explorar vocês dois. Vocês... Explora. fazer vocês trabalharem para nós. Foi uma grande coincidência, né? Assim, Muito você me boa, convidar né? no mesmo dia da Fernanda Ótima ideia da produção. e a gente se conhece há bastante tempo. A segunda vez nessa temporada que eu entrevistei a Fernanda, numa temporada anterior, a gente já tinha feito... E a gente sempre faz um musical Não, juntos, gente, né? eu conheço o Maurício desde do início do Mulheres que Dizem Sim, da que minha é a primeira banda. que é a primeira banda que o Maurício teve. E a gente é compositor numa música juntos, né? Que da legal. Padroeira Debochada. E aí a devia gente ter pedido essa. não, e a olha gente só. também, o Maurício também foi um cara que me apresentou o Teta Lando, que é um cara angolano que eu acabei fazendo uma adaptação e botei num outro disco meu, uma música que o Maurício que me apresentou. A gente tem uma parceria, assim, eu gosto muito do trabalho do Maurício, acho ele um músico e compositor excepcional e cantor muito bom, hein, Maurício? Bom, vamos lá ver isso tudo. Tô meio enferrujado O como que cantor, vocês mas- podiam, você podia mostrar uma coisa do seu CD novo? Vamos sim, Vamos lá. vamos fazer o tambor, que é do CD novo, que é do Amor Geral. Lindo. Aí depois vocês cantam de novo no final do programa. Tá bom. Eu vi você tocando guitarra, vai ser violão acústico. Hoje é violão. Oba, Achei mais, É assim, né? mais É legal pra o quem violão. pode. Então tá, Essa quando música vocês é quiserem. minha, do Gabriel Moura e do Jovi Joviniano. E é uma homenagem ao tambor, que é acho que um dos instrumentos primeiros assim, de comunicação entre as pessoas, né? Tá no enredo, tá no samba do terreiro, na marujada, na avenida, na congada. Tá na ciranda, na charanga, no divino, na passarela é o rei da batucada. No baile funk ele é o tamborzão, faz as novinhas requebrarem até o chão. No treme terra, o subgrave no comando, pratica um bum pro gurundum, eu não me canso. E quando toco o tambor, é festa, eu canto, eu danço. E quando toco o tambor, acende a esperança. E quando toco o tambor, é festa, eu canto, eu danço. E quando toco o tambor, empurro o bloco, empolga a rua, é carnaval. Segura a banda que a parada é federal. Vem lá do dátilo, batuque digital, convocando a massa pela rede social. Esquenta a pele, manda a brasa pra valer. É caprichoso, é garantido, eu quero ver. Sustenta a rima dos moleques lá na praça, que geralmente onde tem fogo tem fumaça. E quando toco o tambor, é festa, eu canto, eu danço. E quando toco o tambor, acende a esperança. E quando toco o tambor, é festa, eu canto, eu danço. E quando toco o tambor, Maravilha, maravilha. Eu tava vendo um clipe de você hoje de manhã, aí você dança muito. E aí, e estava batendo com o que eu estava lendo da tua biografia, que você começa dançando, você é formada pela Tatiana Leskova, podia ser do Momix. Honestamente, eu não sabia. Não é? Ela dança muito, por isso é que ela tem uma desinibição desde o começo. eu acho que a dança para mim foi fundamental assim para minha expressão no palco, né? Dança, eu acho, é a minha arte, assim. Eu comecei muito nova, com 9 anos de idade. Eu faço aula de balé até hoje. Até hoje? Porque eu não gosto de outro exercício, assim, né? E dança, para mim, é mais do que um exercício, Mas só balé que... clássico ou balé moderno? Balé clássico. Balé clássico. Ela é da academia da Tatiana Leskova, que é das nossas mais importantes Que é incrível, né? A professoras, que é Tatiana, maravilhosa. eu outro dia fui ver um vídeo que fizeram sobre ela. Ela está com mais de 90 anos, 93 anos. E ela é uma das coreógrafas e bailarinas que viu com os próprios olhos coreografias do Balanchine. Então, ela hoje viaja o mundo assessorando e de consultorias sobre essas coreografias, de montagens.
em balés, em companhias incríveis do mundo todo. Você vê, com mais de 90 anos, eu adoro Ela isso. Esse é o meu viaja sonho. ainda? Viaja. E ela Esse é o meu continua sonho. magrinha, ela continua com corpo de bailarina. Já É a incrível. Fiodorova engordou, É. mas ela ficou magrinha. ela É é um uma exemplo, coisa. ela. Essa Fantástico. coisa de bailarina Fantástico. é E fantástica. o balé, eu acho que dá pra gente mais do que você alimentar a alma, né? E se expressar, e dançar, e trabalhar a leveza e a delicadeza e a beleza da dança e aprender passos. Eu acho que você aprende coisas muito importantes como determinação, disciplina, concentração, foco, ultrapassar seus limites diariamente. Hoje é meia pirueta, amanhã é uma pirueta, depois 1,5, 2, 3, sem limite. Então, é uma coisa que para arte, para quem trabalha com arte, eu acho maravilhoso. Tem uma coisa no balé que eu adorava, porque quem faz balé, a professora só corrige quem ela acha que tem talento. Então, a professora, quando a professora diz para você, tá uma porcaria esse pé, você diz, ai, que maravilha. Ela olhou para mim, achou que meu pé tem alguma possibilidade. Não é, não? Verdade, é E verdade. isso é muito Interessante estimulante isso. como coisa, não é? Não, quem tem força interna aguenta Isso e é tem os que fundamental. pedem para sair, né? Isso é fundamental. Força interna. Força interna, Força tem que interna. ter. Senão, tem que ter difícil. drive. É um mundo muito complicado, muito difícil. Muito. Mas a arte é toda ela, É. o tempo inteiro, muito complicado, né, Fernando? Você é um exemplo disso, porque você está na estrada há 25? Há 35 35 anos contando anos. lá da Blitz e a gente já teve momentos na música mais, eu acho que mais fáceis, né, na coisa de estrutura, de viagem, mas eu acho, como você falou, acho que tudo na arte, especialmente no Brasil, né, que a gente não tem muita valorização, a gente não valoriza, né? A gente vê o Brasil, a gente tem um Ministério da Cultura, por exemplo, que não tem nenhuma verba, é um ministério que não tem nenhum tipo de valorização, assim, do próprio Ministério, da própria cultura brasileira. É uma coisa que a gente... É difícil, né? O próprio Ministério fica, né, buscando os artistas para a gente tentar conseguir lá no orçamento do Ministério da Fazenda, que eles consigam dar um pouco mais de dinheiro e de tudo, né? De fomento, de entender o Brasil como um país muito diverso. E, no entanto, a cultura brasileira é a coisa que mais vende aí fora e aqui E também. que mais nos orgulha, Qual é a né? tua participação no Rock in Rio? Conta aí. Minha participação é dia 15 de setembro, que é o primeiro dia da abertura do Rock in Rio, no palco Sunset, que tem o palco Sunset, palco Mundo. Esse ano no Rock in Rio acho que tem vários palcos também. Tem um digital, de música eletrônica, tem um outro Rock Street, de rock. E eu vou fazer no palco Sunset às 6 da tarde, é 1 hora de show, de 6 às 7. E eu convidei, quando o Zé Ricardo, que é o curador do palco, me convidou, é um palco de encontros. E aí ele me perguntou, Fernanda, você quer... A gente tem que ter uns convidados para o seu show, Amor Geral. E aí ele falou, eu fui ver seu show no Rock in Rio, fiquei muito impressionado com a dança. Você não quer convidar alguém de dança? E aí eu convidei então a Focus, companhia de dança, que é do coreógrafo Alex Neural. A primeira opção sempre era a Debinha, a Débora Coker, que sempre foi a minha parceira desde 1990. Mas Debinha estava estreando o trabalho novo dela, né, o Cão Sem Plumas, ao mesmo tempo ela está numa missão com o neto dela. E aí eu convidei o Alex, que eu acho incrível, adoro o trabalho da Focus, e convidei também o Dream Team do Passinho, Que teve aqui, olha que só. é uma galera que eu conheço há um tempão, que eu, na verdade, fui jurada muitos anos atrás, quando a Coca-Cola surgiu. Quando eles surgiram, você estava no júri? Eu estava lá, nas favelas e tal, eu ia ver os meninos, me chamavam para eu ir ser jurada para ver. Eu também com o meu background de dança e tal, e de música mesmo, né, que faz essa ponte meio morro e asfalto. E aí eu me encantei logo com o Pablinho e o Tinho, são meninos que dançam muito, cada um de comunidades diferentes, e acabaram formando o Dream Team. Eu tenho um carinho super especial por eles. Ótima ideia, Fernanda. Foi um ótimo convite. Eles estiveram aqui, a gente ficou apaixonado por eles. Eles são muito... Eles são a cara do Rio, né? Do Rio de Janeiro. O grupo é impressionante. Aí você está falando da Débora, que está com a missão com o Neto. Você teve durante 10 anos uma poderosa e pesada missão de cuidar da sua mãe. Tive. E cuidar dos filhos. São essas coisas que acontecem na vida, né? Depois que ali 2008, quando eu terminei minha turnê do MTV ao vivo, a minha mãe entrou em coma, ficou 6 anos em coma, e foi um momento que foi difícil, porque foi esse momento também, esses 6 anos, que eu também fiquei meio me separando de um casamento de 27 anos,
com 2 filhas. Então, são alguns momentos da vida que você continua trabalhando, ralando, que a gente tem que trabalhar sempre, viajando, fazendo show, criando outro show e tal. Mas você tem que dar também uma atenção, você tem que dar uma atenção especial, né, para a tua vida particular também. Mas eu acho que são momentos que são inspiradores para quem trabalha com arte, porque, na verdade, todo mundo, né, na vida vai sofrer uma perda importante. Não tem como a gente chegar numa idade, por exemplo, a minha, que tem 69 anos, sem ter sobrevivido a algumas tragédias. Sim, eu acho que todo mundo vai passar por perdas importantes na vida. Mas são momentos que você tem que ter um foco, um carinho com isso, né? Porque tem muita gente envolvida, né? Não só a minha mãe mas o meu pai, né? Que viveu a vida inteira com ela. Não só o meu casamento se desfazendo, mas minhas 2 filhas. Então, é um pacote que você tem que administrar ali e, ao mesmo tempo, ir se inspirando. Então, esse CD Amor Geral veio muito desse momento aí. E você fala de tudo isso, não fala? Falo. Tem música para todo mundo. Para minha mãe, para o meu ex-marido, para o marido novo, para todo mundo. E ficou muito bom o CD. Ficou realmente muito genial. É um prazer enorme tê-la aqui. Vamos lá, Maurício. Tem uma característica que eu acho muito importante e fiquei feliz quando ela voltou a lançar um trabalho novo, que é esse lance do artista 360 graus, assim. Ela realmente ela sempre foi muito cuidadosa com o show, com a luz, com a coreografia, com a capa, com o impacto visual. Lançou várias modas. Eu me lembro quando você lançou o Da Lata, o clipe, um monte de menina começou a pintar o cabelo igual com aquela mecha loura. Então... E você pergunta a ela isso no Segue o Som, e eu adorei a resposta dela, que ela fala que está ligado ao Ablitz e a todo o pessoal do Asdrubal, porque você saca que é isso. E aí vocês conversando, sai essa coisa da disciplina de uma produção teatral, de um espetáculo, da coisa grande. E de um momento em que o Rio era uma cidade estranha, porque era realmente uma cidade onde as Zona Norte e Zona Sul não se comunicavam muito, assim. As pessoas da Zona Sul não frequentavam tanto a Zona Norte e tal. Eu acho que hoje em dia isso está mais democratizado. E a Fernanda, ela nas letras das músicas, nos clipes, eu fui visitar um clipe seu no Salgueiro. Primeira vez que eu fui no baile do Salgueiro foi para ver a sua filmagem. Júlio, assim, eu fico pensando da socióloga Fernanda, né? Que você fez sociologia na PUC, se eu não me engano, né? Então, em que medida isso também não está presente nesse seu olhar, é artista, mas que tem esse olhar de um sociólogo etnográfico, né? Que tem uma visão. Não, e vou dizer para vocês, o meu pai é arquiteto e trabalhou a vida inteira na prefeitura. E ele ama o Rio de Janeiro. Ele fez o primeiro plano urbanístico básico da cidade do Rio. E eu também me apaixonei desde muito nova por conta do meu pai, sempre entusiasmado no jantar, falando do Rio de Janeiro. Armando Abreu fez o Viaduto da Mangueira, foi da Sursan, trabalhou com Paula Soares, fez o Aterro. Um cara sempre muito entusiasmado com o Rio. E eu sempre ali ouvindo, né, aquela história toda. E eu me lembro que assim que eu me entrei na faculdade, na PUC, ele falou, bom, agora você vai trabalhar. E me arrumou um estágio no IFAM, em algum lugar desse. E o meu trabalho foi subir as favelas com os arquitetos e sociólogos para contar os barracos, fazer uma espécie de um censo e tal. Legal. E eu, naquele momento, já sempre conseguia ver os tesouros, né, que tinham ali. E eu ali na Zona Sul, eu chegava e falava, pai, mas é tão próximo e tão longe. Né? A gente está passando aqui na São Clemente, o Dona Marta é ali, a gente está passando aqui em São Conrado e ali a Rocinha. E são mundos tão desiguais, né? E tão complementares. Né? E ao mesmo tempo exatamente tão complementares. E eu acho isso que é fascinante no Rio de Janeiro. Eu acho que cada vez mais, é lógico, todo mundo aqui tem a ideia, né, de a gente que precisa no Rio de Janeiro de uma cidade mais igualitária, com oportunidade mais igualitária para todos, né, com menos desigualdade. E, ao mesmo tempo, começar a conviver, né? Subir, descer. Eu acho que realmente nós cariocas, sobretudo os cariocas de Zona Sul, devemos a Fernanda Abreu essa possibilidade de brincar diálogo, né? Com isso. Da gente conseguir ter acesso a todos os níveis sem problemas, tipo assim, na música. Devemos isso a você, sem dúvida sempre nenhuma. Me cobraram muito a história do funk, quando o funk começou a ficar uma coisa, né? Tem o proibidão, tinha não sei o quê. E as pessoas me cobravam muito e eu sempre defendi muito o funk. Talvez por uma visão talvez até mais sociológica, musicalmente também, mas
por essa possibilidade de dizer, gente, isso é uma expressão autêntica, não é invenção de gravadora, não é invenção de empresário. Importado. É uma manifestação, né? Autêntica. Vamos olhar para isso como cultura brasileira. O funk é tão importado quanto o samba, né? E a favela não é o que a gente pensa que ela é, né? A favela é uma coisa... Não é o que a gente quer que ela seja, o que a gente imagina. Exatamente. Ela é um organismo vivo, pulsante, cheio de cultura e tem que ir lá para entender. Pode fazer um intervalinho? Sim. Deixa você falar. Não, tem a questão da centralidade da periferia, né? Que o Hermano Viana chama atenção, né? Naquele artigo dele famoso. Exatamente. E que vocês conseguem transitar bem nisso, isso que ele chama. Maravilha. Vamos então para o intervalo, a gente volta já já. E voltamos com Sem Censura. Vamos, então, conversar com o Bruno para saber se tem alguma pergunta, algum comentário, Bruninho. Olha aí, o Roberto Cabral Silva, ele diz, a gente vai falar de Ruth de Souza, ele já se antecipou, já é uma lenda brasileira maravilhosa, sempre belíssima na história da arte. O Edson de São Paulo, ele disse que tem um disco da Fernanda da Lata e ele sempre toca muito, ele adora, ele conta um monte de história aqui do disco. E aí o Luciano Moura tem uma pergunta para a Fernanda, que ele diz que o funk atualmente sofre menos... Ele pergunta, o funk atualmente sofre menos preconceito do que na década de 90, quando ele estourou e era visto por grande parte da sociedade como um ritmo inferior, porque era feito por músicos de comunidade? E aí? Eu acho que o funk tem uma história longa aí, né? Já deve ter uns 40 anos. Eu me lembro do primeiro baile que eu fui, que o irmão do Herbert me levou, foi em 89. E o Rio 40 Graus, essa música, a gente compôs em 92. Quer dizer, que era bem o começo do funk virando nacional já, né? Com MCs cantando em português. Porque no começo do funk eram aparelhagens, né? Era uma coisa mais... E eu acho que hoje em dia o funk, ele tem a Anitta, por exemplo, que veio do funk, a Ludmilla, né? São grandes artistas pop hoje no Brasil. Então, de uma certa maneira, eu acho que o funk conseguiu... abrir esse espaço, né? Conseguiu conquistar esse espaço dentro da música pop. Mas eu acho que existe ainda um preconceito quando você fala de um funk mais de raiz, quando você fala... quando não é tão na vertente tão pop. Mas é porque eu acho que o preconceito não é muito no funk. Quando você viu, sei lá, 3 ou 4 semanas atrás, alguns congressistas queriam criminalizar o funk por conta das letras e tal. Aí você vê hoje, em 2017... gente no Congresso Nacional querendo criminalizar um gênero musical, na verdade está embutido aí um preconceito, na verdade, racial, na verdade, né? É verdade. Não tem nada a ver com o funk, com a música, tem a ver com essa galera preta, pobre, favelada, falando ali a realidade de uma certa maneira, traduzindo uma realidade... na cara dos outros. Olha aqui minha realidade. Quer ver. A sua tá realidade. Te incomodando? Não é a minha, não, é a sua. Muito parecido à história do tango na Argentina. Né? Muito parecido. O tango também sofreu esse tipo de preconceito social. O samba também não samba no início também do século XX, né? Entendeu? Eles são mais fortes do que nós. Seguimos o som? Seguimos o som. Você não para com esse programa, que coisa boa! Eu acho um privilégio. Eu também acho uma maravilha. Eu sinto às vezes que é uma bolsa de estudos, assim, que estão me pagando para eu estudar música. Que é o que eu gosto de fazer. Você já fez 500 personagens nessas alturas, 250, sei lá. Muita gente, né? Porque as temporadas são longas e os programas são longos, então às vezes a gente tem 2 convidados por programa também. A gente já fez um programa que foi o Rodrigo Santos, do Barão Vermelho, e o Leone no mesmo programa, por exemplo. Essa temporada, uma das características que eu acho interessante do programa é que a gente começou a itinerar também. Além de fazer o programa em estúdio, né, trazer os convidados, eu comecei a cobrir festivais com esse olhar do Segue o Som, que é assim, fazendo jus ao nome, né? Você vai de um ponto ao outro, fazendo a trajetória ou do artista ou de um gênero musical e tentando revelar aspectos que as pessoas não conheçam do artista, daquele gênero, do caminho que ela chegou até ali. O Mariano continua no programa? O Mariano ele entrou na estatística do êxodo de talentos que foi para Portugal. Ele está lá mesmo. Ele está morando em Portugal, mas ele fez Mas aí eu ficava sem saber se ele não estava, sei lá, porque a internet hoje em dia... Não, mas ele fez uma parte da temporada antes dele se mudar para lá, que ele... Enfim, um trabalho acadêmico que ele conseguiu, se mudou para Lisboa, mas a gente está em contato sempre.
Ele ajudou na divulgação do programa. Tá. Você está respondendo por essa temporada. Sim. São 32 programas, é muito programa, né? É muito programa, muito programa. E um deles, por exemplo, é sobre o Festival de Roskilde na Dinamarca. Então, eu fui para a Dinamarca pelo Segue o Som. Olha que maravilha. Olha que maravilha. É impressionante. Explica para mim que festival é esse. Mais do que o festival, eu fui lá, uma incursão do Segue o Som na música dinamarquesa e na relação que eles têm, a valorização que eles dão para a música. Isso que a Fernanda estava falando sobre a nossa dificuldade de visualizar, né, o caminho dos artistas até chegar num apoio de instituições governamentais. Lá eles facilitaram de uma maneira que acho que pode ser inspirador para quem for ver o programa e entender como é que é lá. Lá você tem o Ministério da Cultura delegou por gênero musical, não exatamente, mas assim, tem um instituto para o jazz, um instituto para a música eletrônica, um instituto para o rock, um instituto para a música clássica, e os artistas vão direto no nicho deles e conversar com quem entende daquele nicho para abrir os caminhos e saber como é que eles podem gerenciar a própria carreira. Eles dão apoio para turnês, dão apoio para a gravação de discos. Aí você fez um Segue o Som sobre isso. Exatamente. Lembra muito um país. Então, por exemplo, você tem uma banda de jazz na Dinamarca. Aí você vai no instituto chamado Jazz Denmark, bate lá, fala, eu tenho minha banda, eu quero gravar um disco e tal. Aí você aplica, faz uma aplicação, você paga uma mensalidade, eu acho, para fazer parte desse programa. E aí eles te dão um apoio, eles arrumam um estúdio para você gravar e depois eles te dão um apoio para uma turnê internacional. Eles abraçam tua causa. Abraçam sua causa e a contrapartida é simplesmente você continuar sendo um artista. Você não precisa... Não se preocupar. Exatamente. Você pensar em fazer sua arte. Faça sua arte. Né? Exatamente. Faça sua arte. Você já exibiu esse programa? Ou ele Não, ele vai ser exibido daqui a uns 2 meses. Tá. O próximo programa é Ivan Lins. Exatamente. Outro grande artista brasileiro, uma Basicamente. Ele só passa os básicos. Gênio. Foi engraçado que eu cresci ouvindo Ivan Lins. Horário. Todo sábado às 14 horas aqui na TV Brasil. Essa TV pública, direcionada à cultura, que é super importante. Temos reprise. Eu não sei exatamente como são as reprises. Nunca sabe. A gente nunca sabe. A reprise é uma caixinha de surpresa. No site tem. No site a gente vai lá. Então, sábado, 14 horas, Ivan Lins vai ser esse agora? Ivan Lins vai ser o próximo programa. Já exibimos o programa com a Fernanda, Vanessa da Mata, Otto. Tem muito mais gente bacana. Não, tá lá a lista. Tá lá uma lista enorme. É interminável, você fica lendo, dizendo... E você pode rever todos. Sim, isso claro. É que é uma delícia, a internet te possibilita isso. Eu pude rever, pelo menos, e ao mesmo tempo que tem essa possibilidade da internet, tem essa riqueza de você ter um programa de 1 hora. 1 hora é um tempo quase incompreensível hoje. Hoje em dia, então... Você poder conversar, e aí... Mas, assim, ao mesmo tempo, porque a gente hoje vive nesse dilema entre reflexo e reflexão, né? Está tendo muito mais reflexo, reação do que reflexão. Então, quando você tem um programa de 1 hora, você dá oportunidade para o artista se expor de uma maneira mais profunda também. Porque tem certas coisas que só o tempo constrói, né? Você precisa de tempo para você poder desenvolver um raciocínio, se lembrar. Vocês estão no ar desde 2009. Desde 2009, começamos em 2009. Eu estou um poço de inveja. Que legal, hein? Como um programa de clipes, aí foi virando um programa de entrevista porque música. Teve muitas mudanças, né? Por exemplo, os artistas pararam de fazer clipe, né? Então a gente teve que adaptar o programa. Aí você vai, e o programa vai andando. Olha, Maurício, parabéns. Obrigado. Volte sempre aqui para dizer quais são as novidades. Adoro estar aqui falando de música. Vamos lá, Juan. Momix. Serviço logo de cara para a gente não perder nenhum tempo. Quando temos espetáculos ainda? Temos ainda hoje, amanhã, sábado e domingo. Acaba no dia 13 de setembro. Começou essa semana, a temporada é curta. Começou essa semana na terça, 29, e vai até o dia 3. Hoje, amanhã, depois de amanhã, na parte da noite, 8h30, 9 da noite. No domingo, 8h30, não é 9 não, é 8h30. 8h30, quinta e sexta, 9, sábado. Sábado. No domingo, às 4 da tarde. Tá. São astronômicos os preços do Momix? Os preços? Sim. Do ingresso. Olha aí, eu estou vendo. Estamos... Eu estou falando isso porque eu sei que tem temporada popular. Eu quero agradecer aos cariocas o que estão fazendo pela gente. Num momento de dificuldade pelo Rio de Janeiro, com situações econômicas complicadas,
a gente está trabalhando praticamente com o Teatro Geido. Claro. A gente fez alguma coisa para que isso aconteça. Desde o início, estamos em uma promoção de 50% sobre todos os preços. Olha só. Que bom. Na realidade, estamos vendendo ao público a preços menos caros que há 10 anos. É inacreditável isso. E isso está tendo resultado. Aproveita, gente, aproveita, gente, não pode perder isso, porque é uma coisa que eu queria agregar. Não, pode falar. Em função do que estavam falando a propósito das favelas, a gente convida, traz gente das favelas para o espetáculo e a gente está tendo uma reação, um agradecimento, através da internet. Chegam comentários dos meninos de 14 anos, 15 anos, sobre o espetáculo, perguntando, se informando. É uma maravilha, é uma maravilha. A gente tem um vídeo, vamos ver o que temos nesse vídeo para a gente dar uma olhadinha no Momex. Vamos lá, Emília, passa aí. E tem um outro que é um casal que dança também, que eu fiquei enlouquecida, que ela tem um... Pas de deux. Isso, pas de deux. É uma coisa. Uma maravilha. É tudo maravilhoso. É dança, é acrobacia, é circo. Artes plásticas. Quem né? inventou essa maravilha? Então, atrás de tudo isso tem a cabeça de uma pessoa maravilhosa, Moses Pendleton. Moses Pendleton criou Pilóbulos nos anos 70, saiu de Pilóbulos em 1980 e criou Momex. E desde 1980 até agora, até hoje, Momex viaja pelo mundo fazendo Ele está com quantos anos, o Moses Pendleton? Moses deve estar nesse momento com 74, 73. Não é nem tão velho assim. Quer dizer, ele viaja, ele não é nem tão velho. Viaja assim. Muito. Não viaja, ele né? não viaja muito. Ele é uma pessoa muito especial. Ele fica mais na criação, né? Ele adora caminhar, correr, nadar e fazer fotografias. Ele faz isso todos os dias da sua vida. E ele era bailarino quando jovem? Essa é outra coisa muito simpática de Moses. Ele nunca foi bailarino. Ele fazia esqui na montanha. Ele é um esportista. Quebrou uma perna e os médicos falaram para ele, faz fisioterapia, dança para estirar alongar os músculos. E aí nasceu o penchant artístico de Moses e criou Pilóbulos e sucessivamente o Momex. Eu vi que os dois lugares que mais amam Momex é Itália e Brasil. São duas histórias de amor, é verdade. Em Brasil, particularmente Rio de Janeiro. Particularmente Rio de Janeiro. A gente trabalha com teatro cheio. Praticamente todos os anos o Momex vocês vêm para cá, não Todas vem? as temporadas, né? Todas as temporadas. Você fica baseado aqui, não fica, Juan? Eu casei com uma brasileira. Muito bem, fez muito bem. Fez muito bem. Me aceitou meu cachorro. E aí a gente decidiu ficar no Rio de Janeiro. Nem discutem sobre Maradona e Pelé, nada disso. Eu não gosto muito de futebol. Graças a Deus. E não discuto de futebol com ninguém. Miriam, minha mulher, a gente se conheceu no Teatro de Rio de Janeiro,
no Teatro Municipal de Rio de Janeiro. Nasceu uma história muito bonita. Eu viajava, nesse momento, eu viajava muito com Momix em toda a Europa. Você foi executivo da Danone, é isso? Eu tenho uma parte da minha vida séria. E depois tem a parte que você começa a se divertir. Trabalhei muitos anos em empresas multinacionais na Europa, é verdade. Em Danone, trabalhei na Itália, trabalhei na França, na Espanha, vários anos, desde 1900. Eu gosto bem de estrangeiro, que depois de experimentar todos esses lugares magníficos, maravilhosos, cheios de dinheiro, cheios de cultura, fica aqui. Não, alguma coisa tem o Rio de Janeiro, além da Miriam. Ou então é por isso que é o seguinte, porque tem um produtor que realiza, tem um produtor bom que realiza, porque você tem o cara que cria, né? O artista que está criando, você sempre quer ter do lado do seu parceiro um cara como esse. O cara. Né? Que é o cara que produz, que realiza e faz uma companhia como essa ter mais de 20 anos, todo ano, com 35 anos eles têm igualzinho você. É uma loucura. É verdade. O primeiro espetáculo de Momix foi em Torino, na Itália, em 1980. São 9, eu contei 9 bailarinos ou 10. São 9. Neste grupo são 9. 4 bailarinas e 5 bailarinas e 4 bailarinas. O que é interessante do Momix é que não é um balé. Não é você não vai. Eu fui ver o balé corpo. O balé corpo é um balé. É um balé. Isso é balé. Isso não, são números, são pequenos, eles duram 10 minutos. Então você tem, num espetáculo, você tem 12 números. Sim. Então você tem uma amostra. É tipo um show, é muito pop. Então, não é mais cansa. Um show que balé. Eu penso, até aceito críticas de pessoas que gostam do balé sobre Momix, porque é outra coisa. É outra coisa. Tem gente que adora balé e que não gosta de Momix. Não precisa, não é. Mas é indiscutivelmente belíssimo. É um prazer. É um prazer. Eu adoro. Vamos fazer mais um intervalo, já a gente volta. Olá, estamos de volta com Sem Censura e vamos então... Bruno, posso ir? Vamos voar para Brasília. Vamos voar para Brasília com Karina Cardoso. Querida... Oi, Vera. Oi, Bruno. Olá, todo mundo que está aí no estúdio, pessoal que está assistindo a gente. Olha só, gente, nessa semana muito tem se falado do furacão Harvey, que afetou e continua afetando milhares de famílias no Texas e em Louisiana, nos Estados Unidos. Cidades alagadas, sem dúvida, uma tragédia de grandes proporções. Mas olha só, embora a imprensa tenha falado muito desse desastre, pouco tem se falado sobre as inundações que afetam Índia, Bangladesh e Nepal. Aliás, as piores inundações registradas no sul da Ásia em muitos anos. Segundo a ONU, mais de 41 milhões de pessoas afetadas e 1.300 mortes. No Twitter, é um dos assuntos mais comentados e criticados também, justamente pela falta de visibilidade dessa tragédia. Bom, e mudando um pouquinho de assunto hoje, uma data lembrada aí no mundo todo, principalmente no Reino Unido. 20 anos da morte da princesa Diana, em decorrência aí de um acidente de carro em Paris, enquanto fugia dos paparazzi lá em 1997. Para quem não lembra, no dia seguinte da morte, milhares de ingleses foram às ruas homenagear a princesa. Caiu. Às vezes acontece isso. Vamos ver se retoma... 20 anos já. Eu acho que a gente já ouviu o recado. Eu acho que ela ia pedir para você comentar a morte da princesa Diana. Lady Di, que foi uma das mulheres mais empoderadas do século XX, né? Eu lembro assim, muito... Eu tinha 6 anos de idade quando a Lady Di morreu, mas eu tenho a memória da comoção que foi, mundial, né? E também teve um dado muito peculiar. Você lembra? Eu lembro, assim, eu tenho a memória das pessoas falando. É uma memória afetiva, quase que afetiva. Quase não, é uma memória afetiva. Eu lembro com a morte do Mamonas também, eu era muito novinho, eu lembro da Lady Di igualmente. E a rainha teve que se pronunciar, né? Ela não queria fazer o pronunciamento. E aí os fãs, os súditos, aquela comoção mundial, e a Rainha Elizabeth teve que fazer o pronunciamento. Ela falou que a Diana era um ser humano excepcional, um discurso curto, mas que quebrou um protocolo aí. Diana, uma mulher que quebrou o
protocolo, né? É engraçado, né? Porque teve um filme sobre o episódio, né? Que é um filme, inclusive, excelente. Mas ninguém está falando mais do idiota, do motorista que estava bêbado, pois enfim. Que foi ele que provocou. Ou seja, se beber, não dirija, pelo amor de Deus. E usar o cinto de segurança também, que parece que ela e o Dodge não estavam com atrás. Então, quem está atrás tem essa mania de achar que vai se safar e precisa usar. Brasília tem ótimos hábitos, sabia? Brasília, o pessoal de Brasília usa cinto atrás. O único que sobreviveu foi o segurança que estava no banco da frente com o cinto de segurança. Carona. Gente, bom, enfim, se a Karina conseguir voltar, a gente ainda fala com ela. Carininha, beijo, hein? Karina. Ok. Vamos. Quer fazer pergunta e comentário sobre os nossos convidados? Não? Olha aí, vamos ver aqui. Eu tenho uma pergunta. A TT Andrade fez uma coisa. Fernanda Abreu é Rio de Janeiro a dezembro. Lili Bossar disse que Maurício Pacheco é top. Aí tem uma coisa que eu não sei se a gente tem que divulgar, da Luciana Medeiros, que ela fala que a Fernanda é ótima, de qualidade, não sei o quê, mas ainda é vascaína. Isso não tem que falar, não, gente. Você deve ser Flamengo, Bruno. Eu sou Flamengo. Claro que ele é Flamengo. É nóis, olha só, eu sou fluminense, eu não tenho nada contra os vascaínos. E olha só, o Fábio Baeta, que participa sempre aqui, debatedor fixo do Sem Censura, ele quer saber como é que a Fernanda está enxergando esse cenário musical atual e se tem algum ritmo que ela não gosta. Eu sou totalmente fã da música brasileira. Eu acho que é uma música, uma das mais diversas no mundo todo. Em termos de ritmo, melodia, harmonia e poesia, eu acho que a gente é imbatível. E eu não trabalho com preconceitos, assim, em relação à música brasileira. Quando ela é boa, eu gosto sempre. O que às vezes me incomoda é uma certa forçação de barra, às vezes, da indústria para virar uma coisa de massa. Como já teve o rock pop, como já teve o axé, como está tendo agora o sertanejo, como está tendo... Aí fica uma massificação de só tem aquilo, só aquilo toca na rádio, só aquele gênero toca na rádio. Isso acho que empobrece a música brasileira, porque o que a gente... Graças a Deus a internet, eu acho que deu desanuviou essa história. A gente também. Na internet, a gente consegue democratizou um pouquinho. Você vê os nichos, a pessoa procura o que ela quer. Procura sim. Então isso é uma coisa que foi muito positiva, eu acho, para a música brasileira. Não tem dúvida. Vamos lá, Júlio. Isso também tem a ver com que aqui só as pessoas são expostas, né? Assim, as pessoas reclamam, tem muito funk, tem muito isso, mas se você botar uma orquestra para tocar nas comunidades onde só se ouve funk, as pessoas vão apreciar a orquestra também. Porque às vezes... A gente não gosta disso tudo, porque todo mundo não pode gostar. Exatamente. Claro. Júlio, vamos lá. Você escreveu uma tese e, de repente, você me sai com um livro magnífico sobre a Ruth de Souza, com depoimentos dela. Conta a história desse livro. Pois esse livro aqui, né? Originalmente, a primeira versão dele foi a minha tese de doutorado, que eu defendi na Universidade Federal Fluminense, no programa de pós-graduação em História da UF, né? Onde eu fiz toda a minha carreira de estudante. E depois que eu terminei o doutorado, eu fiz o concurso para a Universidade do Estado do Amazonas. E quando saiu o edital para a seleção da primeira edição desse livro, eu fiquei assim um pouco preocupado. Não é uma história regional, mas... será que vai ser bem recebido? E, enfim, foi bacana, porque a universidade não só avaliou o mérito do trabalho, né, mas deu todo apoio para a divulgação. Então, enfim, tem uma postura bastante interessante, né? E o surgimento desse... Mas, na verdade, a Ruth não é regional. Sim. Ela é nacional. Ela é nacional, ela é internacional. Esse livro tem uma trajetória internacional já. E eu achei interessante, assim, que lá no Amazonas, né, eles deram todo apoio. Eu achei bacana essa postura, né? Eu comecei a fazer a pesquisa com a dona Ruth de Souza, fiz a primeira entrevista com ela. Eu queria, originalmente, eu queria o testemunho dela, né, a versão dela sobre alguns eventos do Teatro Experimental do Negro, do qual ela participou. E quando eu comecei a fazer a pesquisa, as entrevistas, eu comecei a perceber que havia uma disposição dela a falar sobre si, né? Falar sobre a sua trajetória. E a primeira coisa que me chamou a atenção nessas entrevistas. A segunda, eu fui fazer uma palestra lá na UF e um professor, o saudoso José Maria Nunes Pereira, professor da Cândido Mendes, ele fez a sugestão que eu procurasse o acervo da dona Ruth, né?
E na primeira entrevista que eu fiz com ela, perguntei se ela tinha algum acervo. Ela disse, não tenho nada, não tenho nada de importante. Aí, na segunda entrevista que eu fiz com ela, eu comecei a apresentar para ela, né, que ela era um personagem a ser estudado como uma lei, a Lei 10.639/2003, sugere que personagens negros, né, além de comunidade quilombola, enfim, mas personagens negros também sejam estudados, né, como ela, né, e que ela tem uma contribuição histórica. Não é só uma questão de informativa, é uma questão de ter acesso à trajetória dela e ao ambiente, né, cultural. Não é só isso. Ela é uma personagem histórica, egressa de uma das entidades mais importantes do movimento negro do Brasil e do mundo, Teatro Experimental do Negro, assim como Abdias Nascimento, que já foi bastante estudado. Mas a trajetória dela, né, ao se profissionalizar, a insere num campo, né, num campo importante. E eu conversei com ela, fiz a segunda entrevista com ela, e no final, que ela já tinha me convencido que não tinha nada de importante, enfim, ela chegou e me apresentou o acervo dela, né? Ela falou assim, eu tenho umas coisinhas pequenas aqui, é um acervo monumental, com centenas de fotografias, né? E recortes de jornais, e, enfim, de revistas, cartas. E então, eu, com a minha orientadora, a Hebe Matos, decidimos fazer a tese sobre... Eu já tinha, enfim, começado o doutorado, sobre a trajetória da Ruth de Souza. Que é uma coisa interessante também, porque é uma tese absolutamente inédita, né? Um personagem inédito, uma documentação inédita, absolutamente inédita. E essa tese, ela tem algumas revelações importantes sobre a história do Brasil. Quando eu fiz o trabalho, eu tentei um pouco responder aquele debate que havia nos idos de 2005, 2006, sobre o Estatuto da Igualdade Racial, a política de cotas, e há um grupo que não consegue perceber que o Brasil tem um racismo estrutural, que a desigualdade no Brasil ela é marcada pela variável raça e gênero, né? Não é só no Brasil, mas no Brasil em particular. E não é esse papo de que, claro, que o mérito é um pressuposto, o mérito é algo que a gente deve ter no horizonte, mas o Brasil ele tem desigualdades históricas profundas. E a gente pode documentar, a gente pode visualizar isso, né, através de estudos acadêmicos. Então, a trajetória da Dona Ruth, ela nos permite visualizar isso. E tem algumas coisas importantes, como, por exemplo, no início, quando nós estávamos em off, a Vera falou sobre a história oral, né? A Dona Ruth, que é uma atriz com mais de 70 anos de carreira, ela, de tanto fazer entrevistas, né, ela tem o que a gente chama de discurso pré-construído, no sentido de que ela já contou e recontou aquela história várias vezes. Isso é característico dos políticos, dos artistas, né? Pelo seu ofício, né? Viu, Fernanda? Você também. Não, mas isso não é um problema. Você está até tentando driblar para não ser repetitivo. Não, mas isso não é um problema. Desenvolve um processo sobre você mesmo. Vocês já têm desenhado o percurso de vocês. Então, é a tendência que vocês realmente voltem, né, em determinados pontos que são os pontos fixos, que são marcadores da carreira de vocês. E alguns temas que a Dona Ruth mais né, se reportou nas entrevistas ao longo de sua carreira foi em relação à tese do menor valor mental do negro. O que é isso? Posso pedir para a Emily ir passando umas imagens dela enquanto você está falando? Sim, sim. Aí a gente vai vendo. Pode continuar falando que ela vai passando. Sim. A experiência que a Dona Ruth de Souza teve numa escola no Rio de Janeiro, próximo ao Palácio da Presidência da República, uma experiência na qual se falava sobre a inferioridade do negro, né? E isso estava na lição de escolar dela, né? E ela fala sobre o constrangimento, a professora mudou a lição e, a partir daquele momento, ela falou que ela iria se dedicar a ganhar 10 para mostrar que não tinha o cérebro atrofiado e etc. Essa tese do menor valor mental do negro, ela não fala assim, ela fala só sobre a passagem, né? Que, enfim, o livro fala que o negro teria um cérebro atrofiado, coisa similar, mas essa tese ela foi discutida
no cenário acadêmico brasileiro, o debate, a refutação a essa tese. Oliveira Viana era um dos defensores dessa tese e diria o contrário do que a Lei 10.639 tenta iluminar. Né? Dizia que o negro não seria capaz de contribuir para a formação de sociedade brasileira e nenhuma, né? Pela sua inferioridade. E o Arthur Ramos, que era um antagonista no campo intelectual, demonstrou, de 1933, acompanhei esse debate, de 1933 a 1949, o contrário, né? Que a população negra tinha uma contribuição importante e era capaz de contribuir e valorizava positivamente esses personagens. Então, assim, eu fiz um link... Posso te interromper? Pode. Então, o livro dele fica uma delícia. Eu posso falar do livro dele porque eu estava lendo um pedaço. Porque ele põe o depoimento da Ruth contando essa história. Eu tinha 8 anos quando a professora fez... E aí ele introduz não somente o que ele pensa como historiador, mas ele introduz links, que são, na verdade, notas de pé de página, sobre todos os personagens de que ele está falando. Então ele diz assim, Oliveira Viana fazia isso. Oliveira Viana, um cientista político, que nasceu em tal, e pensava tal coisa. E o Brasil estava nesse momento. Então você tem um discurso pessoal, individual, daquela personagem que transita muito naturalmente, sem formulação, e ele vai formulando através do discurso dela. Fica uma delícia, fica uma rede de... impossível de parar de ler. Realidade brasileira. A questão da Dona Ruth, a preocupação da Dona Ruth nas narrativas, não é falar sobre a carreira dela, né? Mas no depoimento que ela concede a mim e na imprensa, vai sobrando essas informações, né? Vão surgindo essas informações, e você vai pegando elas. E cabe a gente... Eu vou pedir, Ju, para a gente continuar conversando sobre o livro no Facebook. A gente vai ficar mais uns 15 minutos, tá? Para eu terminar o programa agora. Já vai terminar? De todo mundo, vai. É assim. É porque esse programa não é tão grande. Passa voando. Então a gente vai ter que fazer abaixo-assinado. Então agora eu vou agradecer ao Maurício, à Fernanda, ao Juan, ao Júlio, a vocês que nos acompanharam de casa. Vou pedir para a Fernanda e para o Maurício cantar para acabar o programa. Mas eu quero saber tudo desse livro. Pois é, mas você minha filha vai fazer história, e quem para PUF. Isso. E aí, vocês que estão ligados no Facebook, a gente vai continuar conversando. Faça o que você quiser. Você pode vir conosco. Não vou dar palpite. Obrigada. Até amanhã, 5 horas. Em 1995, 7h30 da manhã. Tá na hora de descer pra trabalhar. Tá na hora de descer pra ter o que ganhar. 1995, 10h20 eu vou pra lá. Ouviu dizer, ouviu falar, não sabe bem, deixa pra lá. 10h20 eu vou chegar pra ver o que há. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, é veneno da lata. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, veneno da lata. 12h15, eu nem acordei, já vou ter que almoçar. Eu não escuto o que eles dizem, não escuto o que eles falam. Não falo igual, não digo amém. Tem que falar com G, tem que falar com Zé. Bato maré. 6h30 tô parado, pôr do sol abotoado. Na lagoa, no aterro eu tô parado. Voluntário São Clemente, tô parado. No Rebouças, Túnel Velho, eu tô parado pra ver. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, veneno da lata. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, veneno da lata. Depois vai
mais tarde, já de noite, tudo em cima, já no clima, vou correndo te encontrar. Vou te buscar, vou te pegar, vou te apanhar pra te mostrar. Pra ver o que há, pra ver o que há. É só subir sem se cansar, depois descer pra trabalhar. É só descer pra trabalhar. 10h20 eu vou chegar pra te pegar. Pra ver o que há, pra ver o que há. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, veneno da lata. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, veneno da lata. Vamos bater lata. É. Cara, você continua com o mesmo registro, não é não? É. Que maravilha isso. Parabéns. Mas, gente, mas conta esse Olha só, agora estamos só no Facebook. Tá. Quantos anos você tem, Maurício? Foi 40... perguntado aí, eu não estou perguntando 44. não. Cara, eu dei 40. A gente estava aqui discutindo. Muito broto. Aí, Bruninho, vamos lá. Mas então, o livro, ele, na verdade, ele trata do percurso da Dona Ruth, né, e o processo de profissionalização dela. E ele tem umas coisas bastante interessantes sobre a trajetória dela e sobre a história do Brasil, né? Então, assim, por exemplo, como que alguns importantes intelectuais e dramaturgos, como, por exemplo, Pascoal Carlos Magno, que tem consciência desse problema racial, né? Reconhece o mérito dela e faz uma contribuição importante ao indicá-la para fazer um aprimoramento técnico de 1 ano nos Estados Unidos, né? Então, o Pascoal Carlos Magno era diplomata e também dramaturgo. Ele fazia os saraus lá em Santa Teresa, na residência dele, e ele recebeu um representante da Fundação Rockefeller Foundation e que estava oferecendo uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. Ele perguntou se poderia indicar uma mulher negra. E indicou a Dona Ruth, e ela estudou, fez nos Estados Unidos, fez direção, cenografia, todos aqueles elementos importantes do teatro, além de participar de 3 montagens teatrais em inglês, né? E fez curso livre em universidades americanas, e quando volta, ela já estava uma atriz profissional, já tinha saído do Teatro Experimental do Negro, é a primeira, entre brasileiros e brasileiras, a concorrer ao Festival de Veneza. Prêmio de melhor atriz com Sem a Moça, né? Não ganha o prêmio, mas fica em segundo lugar por 2 pontos, que tinha uma pontuação, né? Então, assim, é interessante para a gente pensar essa questão do mérito, né? Uma atriz que tem uma trajetória extensa e que, ao longo das entrevistas, no final do livro, eu vou discutir um pouco, alguns interlocutores que questionam sobre que tipo de papel ela teve acesso, né? Que tipo quais são os limites, né? Que ela teve acesso. Aquela história meio da cota, que as pessoas falam, eu sou contra a cota, porque, na verdade, o mérito que é importante para entrar na universidade. Só que o mérito, ele tem que ter, na minha opinião, para você poder julgar o mérito, as pessoas pelo menos têm que partir de um mínimo de condições, né? Sim. Então, não dá para... Tem que ser iguais, as condições têm que ser iguais, né? As condições serem iguais para você avaliar o mérito de cada um. Eu não posso jogar bola com o Neymar. Não posso jogar bola com o Neymar para ver se eu ganho o prêmio de melhor jogador do ano. Eu posso avaliar o mérito entre os brancos que têm capacidade para ir para a universidade, têm escolas boas, e o negro que nunca teve essa oportunidade. Agora, como fica, então, uma pessoa que tem o mérito, né? Aí que está a questão interessante. Antes dela se profissionalizar, ela tinha um reconhecimento do seu talento. Ela estuda nos Estados Unidos durante 1 ano, tudo de teatro. Exatamente, tudo de teatro. Tem testado o mérito dela no Festival de Veneza, mas tem restrição no seu espaço de atuação. Aí que está a questão interessante. Qual é o limite? Ou seja, até que ponto, com o mérito, ela tem 2 problemas graves. Restrição. Ela é mulher e ela é negra. Ela vai ser empregada, 2 problemas graves que eu quero dizer, antes que me acusem de... Não, 2 problemas para o Brasil, para alguém no Brasil, para alguém no mundo ocidental. Ela tem 2 problemas que limitam. Ela é mulher e ela é negra, né? E, assim, eu acho que a trajetória dela é interessante para a gente ver que Jorge Amado tinha consciência disso, né? Quando indica ela para
participar, não só da peça, que foi a adaptação do livro dele, mas no cinema também. Mas ele faz isso no final dos anos 40, encaminha a Dona Ruth para a profissionalização, mas em 37 ele estava trabalhando com ativismo negro, né, contra a repressão do candomblé na Bahia. Entendi. Então ele sabe que há uma repressão, ele tinha clareza disso, evidentemente. Quer dizer, pela trajetória dele e pela ação dele, dá para deduzir, né? Não tem um texto falando sobre isso, mas dá para deduzir que ele tinha consciência do que estava fazendo e o papel disso. Da mesma coisa, o Vinícius de Moraes, que faz uma carta para a Dona Ruth ir levar quando ela foi para os Estados Unidos. Olha, se acontecer alguma coisa, você procura os meus amigos diplomatas, tem uma carta aqui, tipo um salvo-conduto. Então, assim, existe um problema. A trajetória dela não só ilumina o protagonismo, a primeira mulher negra a pisar no palco do Teatro Municipal, no dia 8 de maio de 1945, no dia da derrota do nazismo. Então, assim, é emblemática em diversos pontos a trajetória dela, entende? Então, eu acho que eu consegui fazer um texto que, ao mesmo tempo, é um texto que interessa a vários segmentos da sociedade, é uma tese acadêmica seguindo todos os elementos. É legal juntar esses personagens, né? É uma delícia. Isso é muito bacana. É uma delícia. Esse pano de fundo que estava acontecendo. E é um recorte muito pequeno que ele faz. Ele vai de 49 a 52. Sei. E você, na verdade, vê o Brasil de hoje, você compreende de onde esse negócio todo... Nem que vem, porque vem de muito antes. Vem de muito antes. Mas você pega ali porque acaba com as... É bem no final da Revolução de 30, né? Quando você começa a partir da Revolução de 30. Sim. Mas é engraçado uma delícia, o assunto, quando você falou da coisa dos papéis, tem um episódio muito recente, né, com um ator da Globo, até o Negueba, que botou uma foto e ele está fazendo o papel de um traficante negro, né, na novela, e aí as pessoas falam, mas aí você só vai fazer papel de traficante e tal. Ou seja, estigmatizando um cara que é um ótimo ator. E ele falou, não, eu quero ser galã na próxima novela. A resposta dele foi assim, de bate-pronto. Do Lázaro Ramos, quando fez o galã na novela foi Gilberto Braga, né? Eu acho que Insensato Coração, que ele fala, não, o Lázaro Ramos não pode ser galã. Houve muito Twitter, as críticas, ele teve que ter um jogo de cintura para engolir aquilo e fez brilhantemente, né? Olha, imagina o Lázaro, que é um ator que não precisa de... É maravilhoso, né? Por si só, o cara já é sensacional. E foi bom porque você repôs tudo isso dentro do movimento negro hoje, né? Sim, sim. E eu comecei falando sobre aquela experiência dela na infância, porque é interessante a gente falar que isso está documentado, né? Isso está no Museu da Imagem do Som, isso está na biografia dela, isso está no texto da Sandra Almada. Então, assim, não é como se fala na internet, mimimi de preto, não é mimimi de preto, isso é documento. No debate sobre teatro, por exemplo, a Fundação do Teatro Experimental do Negro, se fala o seguinte, olha, alguns críticos falam que os negros não podem fazer Shakespeare porque não têm capacidade biológica de interpretar determinados personagens. Isso está só ir lá na hemeroteca da Biblioteca Nacional que a gente vai encontrar esses documentos falando sobre isso. Então, assim, quando nós temos uma população de 200 milhões, onde 100 milhões de pessoas não aparecem em nenhum... Assim, aparece muito pouco nas mídias, né? Isso tem uma história de negação do Brasil, como diz o Joazito Araújo na sua tese de doutorado, a negação do Brasil. Existe uma negação do Brasil, né? Não é um mimimi. E a gente pode discutir isso academicamente, empiricamente, né? Não resolver esse problema, a gente vai ter que discutir muito. Repete o que a gente já falou lá no comecinho, quando é que você está lançando esse livro na Bienal? Pois é, esse livro ele vai ser lançado no dia 2 de setembro, às 15 horas, sábado, na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. O stand fica no pavilhão da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, né? E apesar de... E é uma coisa também interessante nesse trabalho que eu gosto, que eu passei a minha vida como acadêmico naquele dilema, né? Como você faz um trabalho acadêmico que saia do muro, né? E esse livro ele tem uma vida bastante interessante fora da universidade. Você lançou ele primeiro em 2015, 2015, não foi? 2015, na Cultura. Foi uma noite memorável, a Cultura ficou lotada. E depois desse livro... ele foi comprado pela Embaixada dos Estados Unidos, mandou um exemplar para a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que é uma biblioteca muito grande,
E depois, posteriormente, eles compraram um lote de 20 livros e levaram... E o livro está em português, não foi traduzido. Então, assim... E você acha que esse livro cabe, assim, um filme? Alguém já se interessou em fazer um filme aí dessa história? Desse momento, que pode ser tão legal? Eu acho que cabe um filme e acho que porque é muito denso, né? E tem esse pano de fundo todo político, todo... Sociológico, sim, cultural. A ideia dele ter feito um recorte fica muito boa. Bruno, a gente tem mais perguntas, aí a gente já vai terminar o programa. Mara Neilani disse que demais, Fernanda Abreu, ela vai assistir lá no Rock in Rio no dia 15. Eu vou estar lá também, se você me ver, fala comigo. Já pediu folga? Já pedi folga. A patroa aqui já liberou, então tá certo. A Sandra Moreno pergunta, caiu mesmo? Acho que ela tá falando da Karina, caiu, mas na terça-feira ela volta aqui. Ela cria uma fênix, né? Caiu, assim, é metafórico. Mas de fato. O álbum da Fernanda Abreu, Amor Geral, tá bom demais, só amor. Essa aqui a Fernanda Abreu vai ficar se sentindo, mas eu vou fazer. O Lucas de Castro fala que o Amor Geral da Fernanda Abreu é o melhor álbum brasileiro de pop dos últimos tempos. Opa, que maravilha. Mas ela é a nossa cantora do rock mesmo. E aí o Kaique Leite tem uma pergunta que ele fala: a Fernanda Abreu adora retratar a realidade nas suas canções. Ela não pensa em fazer uma música sobre esse momento atual de ódio e intolerância que estamos vivendo no Brasil? Olha, esse disco até tem uma música que não fala exatamente direcionado, mas fala um pouco sobre isso, que é Outro Sim, que fala um pouco sobre isso. Não é fácil aceitar alguém, ser aceito pelo outro também. Fala um pouco da necessidade que a gente tem de, primeiro, no amor, a gente ver o outro, né? Não ficar uma coisa só individualista, porque eu acho que a gente também está num momento aí desse avanço do capitalismo que chegou num ponto assim que eu acho bizarro e virou todo o cinismo, o sarcasmo e o dinheiro e o capitalismo e o capital e não sei o quê. E aí você é o que você tem, você não é o que você é o seu saldo bancário, você não é o que você é. E eu acho que esse disco vem falando exatamente muito sobre isso. Eu acho que no Brasil, hoje, eu vejo nas redes sociais, tem realmente muito ódio, né? E pessoas, muito dividido, a coisa política no Brasil ficou muito dividida e ficou muito polarizada. Mas, na verdade, quando você vê umas fotos e vê umas situações, você vê assim, gente, o povo está dividido, mas os corruptos estão unidos. Não importa o partido. Não, e cá entre nós a divisão é um pouco precária, né? Porque o nível de discussão é muito baixo. Fora que fora que não tem diálogo, tem donos da verdade, né? Exatamente. Ninguém entra numa conversa aqui para sair um pouco diferente, porque essa aqui é a grande coisa bacana da vida. Conversar com você e sair um pouquinho diferente do que eu comecei o meu assunto com você. Mas não, hoje todo mundo é dono da verdade, só quer falar, tem uma boca e 2 ouvidos, mas parece que tem 10 bocas e nenhum ouvido. Então, eu acho que a gente está precisando mesmo desse amor geral, dessa compreensão. Eu acho que hoje, por exemplo, as pessoas falam de esquerda e direita. Eu acho que esse discurso todo econômico, eu acho que ele é muito relativo, porque eu acho que o desenvolvimento, a gente tem que pensar no outro desenvolvimento muito menos predatório da natureza, de tudo, e muito mais sustentável. Então, eu acho que a agenda mais à esquerda ou mais progressista é mesmo uma agenda humana, né, contra a homofobia, contra o racismo, né, discutindo a violência das mulheres, discutindo as minorias, a questão mesmo da sociedade, do dia a dia, do convívio social, da necessidade de uma aceitação e um entendimento e um debate maior sobre as diferenças e como é que isso pode tornar a gente mais unido. Então, não dá para falar isso tudo num disco, mas tem esse pano mas você está falando certo, essa música tua, eu me lembro que até anotei aqui, sempre haverá um mané sem noção, adorei. Eu gostei muito dessa letra. Sempre haverá mesmo. Sempre e o amor já é uma resposta ao ódio, né? O próprio amor Exatamente. Acho que a sua resposta... Eu acho que a Karina, inclusive, levantou essa história dessas enchentes, dessas mudanças climáticas, a gente está maltratando a nossa raça mesmo. Mais uma perguntinha, a gente termina. Dá mais uma perguntinha? Então, a Marisa Lopes, ela quer saber qual a importância da Ruth de Souza para os artistas negros atuais. Pois eu acho que a dona Ruth ela é importante para os artistas negros, acho que para todos nós, porque ela é uma protagonista, né? Ela enfrenta aquele espaço que lhe é negado, sabe? Então, acho que ela é precursora e nesse sentido, ela é uma grande referência para todos os artistas negros, né?
Então, é um modelo a ser seguido, um modelo de que uma carreira deve ser pautada na dedicação, na disciplina, você deve buscar, né, se superar, né, apesar dos limites, né, quer dizer, apesar dos limites, eu quero dizer que você tem que resistir, isso é uma estratégia de resistência, né, resistir aos limites, né. Então, dentro desse cenário histórico no qual surge a Dona Ruth de Souza e como ela se projeta, como ela constrói a sua carreira, né? Eu acho que ela é um exemplo para todos os atores negros e negras, mas acho que para todo mundo, para todos nós negros, né? Um exemplo para todos nós negros. Porque essa ideia de... para todos nós brancos também, né? Se a gente tem algum tipo de relação com a nossa... humanidade. Com os nossos irmãos. Sim, eu concordo plenamente, Fernanda. Eu digo, até, eu sei que não foi isso que você quis dizer, mas eu sempre enfatizei a questão negra, porque, para todos nós negros, porque eu estou o tempo todo em diálogo com a Lei 10.639, tá certo, que tenta valorizar positivamente e mostrar exemplos né, de pessoas que contribuíram para a cultura nacional. Né? Mas eu concordo que é para todo mundo mesmo. Mas tem que focar no negro, sim, porque senão fica invisível. Sim. Fica uma coisa também de todo mundo, Não, eu acho que tem que focar mesmo. Acho que as dificuldades dos negros no Brasil é muito superior à do branco, mas muito superior em qualquer área. A pessoa fazendo qualquer coisa, só por ela ser negra, ela sofre muito mais dificuldade, muito mais preconceito do que se ela for branca, sem a menor dúvida. E é uma coisa interessante que é preciso que se diga, porque é muito cristalizado e é muito arraigado essa ideia de que existe um determinado local que não é o local de visibilidade, não é o local de prestígio, não é o local de sucesso do negro, sabe? Isso é muito profundo e é muito interessante que eu, por exemplo, sou professor universitário, é horrível a gente se citar como exemplo, mas eu tenho que falar como negro mesmo, né? As pessoas não me reconhecem, né? As pessoas não me reconhecem naquilo que eu estou fazendo. Entende? Claro, não estou dizendo que sejam todos os espaços, mas muitas vezes as pessoas não me reconhecem. Imagine que alguém vai, sei lá, chega em um determinado espaço e vai me reconhecer como o professor Júlio Cláudio, professor de uma universidade, uma pessoa que está, enfim, envolvido com pesquisa e tudo mais. Sabe? Acaba sendo um estranhamento, acaba sendo, enfim... Agora, então é importante essas trajetórias para mostrar, olha, é possível sim, né? E esse espaço deve ser ocupado, né? Sim, sim. Eu queria voltar, para terminar o programa, aquilo que eu acho que a Ruth é um exemplo típico, e todos vocês são, que é a coisa do balé clássico, para citar dois bailarinos aqui, que é a coisa do trabalho incansável, interminável, disciplinado e focado. E eu acho que a Ruth tem isso, e acho que vocês todos também têm. Então, eles ficam de exemplo para nós. A gente vai tentar chegar perto disso tudo. Os professores acadêmicos também são bons. Eles também dançam um pouco. O programa chegou ao final. Deixa eu agradecer de novo a Maurício, nosso querido colega. Obrigado. Fernanda Abreu, nossa querida cantora pop. Obrigada. Mais do que isso. Rolenha, seja muito bem-vindo. Obrigado. E Júlio também, parabéns. Obrigado. Até amanhã às 5 horas, hein?